profeta Jonas. Deixa eu fazer rapidinho aqui um pano de fundo para aqueles que estão vendo aqui pela primeira vez. Olha só, então o que acontece? O Deus triuno, a Trindade, cria um povo para si, chamado Israel. Então Deus tem um povo no Antigo Testamento chamado Israel. Quem que é esse povo? É o povo judeu, ok? E o que acontece com esse povo? Segundo Deuteronômio 4, 5 e 8, Deus levanta esse povo para ser o quê? Um luzeiro, para chamar a atenção de outras nações. Outras nações deveriam olhar para Israel e falar assim: puxa vida, que show de bola que é Israel, a sabedoria desse povo, a ética do povo de Israel é muito show de bola, nós queremos conhecer o Deus de Israel. Então esse povo deveria ser o quê? Luzeiro, ok? Logo, o povo judeu tem qual papel? De atrair outras nações até ele. Preste atenção que isso é muito importante. Dois papéis fundamental do povo judeu, Antigo Testamento: atrair outras nações e receber o Messias, que é Jesus, que é o Salvador, o ungido de Deus. A igreja é diferente. A igreja não tem o papel de atrair, a igreja tem o papel de ir, o ide por todo mundo e pregar o evangelho. Israel de atrair e ser porta de entrada no Messias. A igreja não, a igreja tem o papel de levar o Messias, o ide. Então tem uma diferença. Mas o que acontece, gente? Esse povo de Deus, então chamado Israel, ele teve um rei chamado Salomão, e por causa da má administração desse rei, da mulherada que esse rei arrumou, da idolatria, esse povo de Deus se divide em dois: reino do norte e reino do sul. Eles não deixam de ser israelitas, mas dividem em dois. Deixa eu dar um exemplo prático. É mais ou menos o que se passa com o Brasil. Eu ouvi ruídos aí, não que eu seja a favor, de pessoas falando assim: nossa, que legal seria se nós dividíssemos o Brasil em dois. Reino do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., e o Norte. Deixa o Norte para Dilma. É mais ou menos isso que acontece aqui. Por causa da má administração de um rei, o reino se divide. O pessoal da Dilma e o pessoal, sei lá, do PSDB e qualquer outra coisa. Acontece essa divisão no povo de Deus. E aí o que acontece, gente? É o reino do norte que Deus levanta o nosso personagem, o profeta Jonas. É lógico que ele vai falar também para o reino do sul, mas diretamente para o reino do norte. Olha a confusão, como a coisa não é fácil. Para Jonas, Israel foi chamado para atrair. Jonas falou: eu não preciso ir para uma outra nação, eu fui chamado para atrair. Nós fomos chamados para atrair. Logo, na mente de Jonas está cheio de interrogação, porque Deus manda Jonas pregar para uma nação altamente terrível em maldade. Para vocês terem ideia, uma das maldades, eles adoravam pegar a mulher grávida e abrir ela para ver o feto lá dentro. Era o povo de Nínive. E Deus vai lá e fala para ele: viu, vai lá e prega para o povo de Nínive. Aí Jonas fala: para Nínive? Para o nosso inimigo número 1? E eu não sei se vocês repararam, gente, quando eu falo aqui de interrogação, de algumas dúvidas. Se você não leu o livro de Jonas, eu queria fazer novamente um desafio para você ler. É só 4 capítulos. Para você ter ideia, a Yasmin leu no horário de almoço. 10 minutinhos, é muito rápido, 4 capítulos. E quando você leu, se você já leu o livro de Jonas, você vai reparar, você vai se defrontar com a seguinte pergunta: respondam para mim, gente, aí na mente de vocês, Jonas aprendeu com a lição que Deus deu para ele? Jonas amadureceu? Jonas cresceu espiritualmente? Você vai ver que o livro não tem resposta. A gente não sabe se Jonas cresceu, se Jonas amadureceu, se Jonas aprendeu, se transformou num profeta melhor. Sabe por que o livro não tem resposta? Porque Deus não está tratando a vida de Jonas, mas Deus está tratando a vida de Israel. Jonas representa uma nação inteira.
É como se no final do livro Deus falasse para Israel: Israel, vocês são pior que Jonas. Vocês são Jonas. O que Jonas faz, vocês fazem. Logo, gente, Jonas representa a nação toda de Israel. O pecado de Jonas representa o pecado de todo Israel. E deixa eu dar um alerta aqui para nós. O pecado de Jonas, o comodismo de Jonas, representa o meu e o teu, e da igreja. Eu tenho a impressão que o livro de Jonas fala mais para nós, igreja, que tem o papel de levar o evangelho a outros, do que o próprio Israel, gente. Sabe o que Deus está querendo mostrar aqui para o povo dele, o povo que ele levantou? Que Israel é pior que as nações vizinhas. Vocês são piores do que aqueles que não me conhecem. Mas cabe dizer, gente, que a história do livro do profeta Jonas é altamente estranha, e você vai concordar comigo. Se você já leu essa história, você vai concordar comigo que ela é altamente estranha. Como que nós contamos essa história para as crianças? Da seguinte forma: então Deus chama um profeta para fazer a obra. Estou contando como nós contamos geralmente para as crianças. E aí o profeta, muito rebelde, fala: não vou, para esse povo ruim eu não vou. Como castigo, vem uma baleia e pá, abocanha Jonas. E a baleia leva Jonas até a praia e vomita Jonas na praia. Então Jonas sai lá na praia e fala: onde que eu estou? Estou em Nínive. Então Jonas lembra do chamado de Deus, porque ele tinha orado dentro do peixe. Então Jonas começa a pregar para todo aquele povo, e aquela cidade se converte. E nós vimos aqui durante 2 semanas que não é exatamente isso, que o peixe é bênção na vida de Jonas, ok? Mas por que esse livro é altamente estranho? Olha que estranho. Jonas, vocês vão concordar comigo que esse livro é estranho. Jonas é um profeta do Senhor. E o que acontece com esse homem de Deus? É o único lugar na Bíblia onde um homem de Deus prega o Evangelho, prega a mensagem do Antigo Testamento, aquilo que Deus pediu, se converte 120 mil pessoas e ele fica bravo. Já pensou? O tiozinho olha para mim e fala: viu, vamos lá nos parentes meus lá de Minas, vamos falar o Evangelho para eles? E a gente chega lá, abre a Bíblia, fala do Evangelho para os parentes do Tião, e o pessoal fala: rapaz, eu quero me comprometer com esse Deus. Volta aí o Tião bravo: ô Tião, você viu lá, rapaz, não valeu a pena, a gente devia ter falado. É Jonas, gente. Jonas fala para 120 mil pessoas, indiretamente ela se converte e ele fica bravo. Se você falar para mim que esse livro não é estranho, segunda razão, Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, de um grande peixe. E sabe o que acontece? Depois que Jonas é vomitado na praia, Jonas anda um dia inteiro pregando o Evangelho. Que livro estranho. Confesso a vocês que eu vou no acampamento, eu chego em casa e só quero dormir. E nem estava dentro do grande peixe. Quem já teve experiência aqui, a maioria, acredito que todos, você vai um dia, passa um dia na praia, você chega em casa arrebentado. Esse cara está dentro de um peixe, com água até a garganta, toda hora na oração dele ele fala que está num sufoco tremendo, não está aguentando mais nada. O peixe vomita ele e ele sai e percorre a cidade por um dia todo anunciando o Evangelho. Isso é. Humanamente, acreditar no livro de Jonas é complicado. Terceira razão e última, por que esse livro é estranho? Se você ler o capítulo 4 do livro de Jonas, você vai falar assim: não é possível que Jonas foi o autor desse livro. Jonas simplesmente denegriu a sua imagem. Jonas simplesmente pega ele próprio e joga lá embaixo. É como se Jonas fizesse para ele uma conta no Facebook ou qualquer outra rede social, e Jonas nessa rede social só denegrisse sua imagem, só jogasse coisa má e coisa ruim dele lá. Você já reparou, por exemplo, eu sou da área, que um dos problemas da rede social é isso: a gente só posta coisa boa, só foto bonita. Inclusive, existem clínicas especializadas para recuperar pessoas que hoje esqueceram o mundo real e só vivem no mundo
virtual, porque eles criaram uma imagem de uma pessoa que elas não são. E é tão bom isso, porque eu só falo das minhas coisas boas. Você já viu alguém postar uma foto no Facebook de quando acorda? Eu não. Quando está despenteado ou qualquer coisa assim? Parece que Jonas faz isso. Leia o capítulo 4. Parece que Jonas está falando assim: olha, eu sou a pior figura, o pior servo de Deus que existe. Por isso que esse livro é altamente estranho aos olhos humanos. Mas vamos lá. Então a primeira semana o Val falou sobre o chamado de Jonas e fez algumas aplicações para nós referente ao chamado de Jonas, ok? Segunda semana o Val falou sobre a insensibilidade do profeta Jonas. Ele até citou uma doença aqui que a pessoa perde a sensibilidade de algumas coisas e levou para esse lado do pecado. E uma das maneiras de você recuperar uma pessoa insensível no toque é através de um processo de choque. E o Val mostrou para a gente como que Deus fez para dar alguns choques no profeta, para recuperar o profeta. E hoje, gente, eu quero falar aqui para nós sobre a oração de Jonas, em que pé nós estamos na história. Então o Val contou para nós que Deus fez um chamado para Jonas, Jonas não obedeceu e Jonas foi atirado no mar. Aí vem um grande peixe e engole Jonas. Agora Jonas está dentro do grande peixe. É aqui que nós estamos na parte da história. Olha só, gente, a oração que Jonas faz dentro do grande peixe. Preste atenção. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, não mais como os marinheiros. Agora ele ora diretamente ao seu Deus. Ele diz: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Gente, isso aqui é provocativo. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque isso aqui é provocativo. Repare, Jonas não está dizendo que foram os marinheiros que jogaram ele no mar. Jonas está dizendo que foi Deus. Deus pegou Jonas e jogou Jonas no profundo do mar. Isso é uma observação. Diante das dificuldades que você tem passado, quem sabe aconteceu algumas coisas na sua vida que você culpa tanto o seu vizinho, o seu parente, alguma coisa no serviço, e se você descobrisse que foi o próprio Deus, para trabalhar o seu caráter, que permitiu que você fosse jogado na situação em que você está para trabalhar o seu caráter, o que você faria? Vamos lá. Correntezas formavam turbilhões ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Jonas experimenta um pouquinho do que é ser expulso da presença de Deus. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. A nossa última parte: afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Olha que interessante, Jonas falando de ídolo dentro do peixe. Por que Jonas fala de ídolo dentro do peixe? A gente já vai ver já. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Observe que ele faz votos com Deus. A salvação vem do Senhor. Resultado disso, e o Senhor deu ordens ao peixe, que obedece a Deus a todo momento, e ele vomitou Jonas em terra firme.
Eu tinha duas coisas aqui a fazer. Vou pegar com vocês, sistematicamente, a cada versículo e meditar nele. Primeiro, que o nosso tempo não ia dar, fazer isso expositivamente. Segundo, gente, tem que ter muita manha de fazer essa coisa, senão fica altamente maçante. Então, o que eu preferi aqui meditar com vocês? Olha só, rapidamente, quais são os pré-requisitos para ser um missionário? Já que o livro de Jonas trata de missão, se alguém olhasse e falasse assim, está aqui de frente comigo, Fabrício, o que o Fabrício precisa para ser um missionário? O que o João precisa para ser um missionário? Para anunciar a palavra de Deus em outros lugares ou no lugar presente? Possivelmente, gente, nós citaríamos três coisas. Primeiro, dom. Você vai falar, olha, sem dom não tem jeito. Ser missionário sem um dom de Deus não tem jeito. Segundo, o chamado. Deus tem que te chamar para algum lugar, ok? E terceiro, que as pessoas sempre citam e não tem jeito, prepare na palavra. Tem gente que cite o dom, sempre o chamado, mas diz que ainda não tem preparo na palavra. Sabe o que me chama a atenção? Jonas tem as três coisas, mas não está preparado para ser missionário. E agora, gente? Jonas tem o dom? Lembre-se, gente, eu preciso frisar isso aqui. Lembre-se que judeu, não existe missionário judeu, ok? Não existe. Você nunca vai encontrar, eu sou missionário judeu. Eu estou pegando ali a mensagem do Antigo Testamento e estou levando para outras nações. Não existe. Você vai achar missionário cristão, etc e tal. Judeu não. Deus não chamou o povo judeu para ser missionário. Jonas logo é o primeiro da lista. E nem sempre é bom você ser o primeiro da lista, nem sempre é fácil. Por exemplo, meu nome começa com a letra A, e na escola como eu sofri com isso. Algumas coisas que o professor fazia, vamos começar aqui pela ordem alfabética. E pá, a gente se danava nisso. Jonas é a mesma coisa. É tão difícil para Jonas, porque Jonas é o primeiro missionário a fazer isso. Então até dou um ponto para Jonas. Mas olha só, gente, 3 características para fazer uma missão. E Jonas tem. As 3 coisas Jonas tem. Mas Jonas não está preparado para fazer missão. E agora? O que falta para Jonas fazer missão? Se os 3 pontos principais que a gente cita, Jonas tem. Sabe o que nós precisamos, gente, para fazer missão? Ter um profundo senso de pecado e graça. Isso faz toda uma diferença. Desculpem, gente, mas eu tenho conversado com alguns. Será que a gente tem a noção que o que nós estamos fazendo aqui domingo após domingo, que é tão bom, que é gostoso, a gente bate um papo e revê os amigos, a gente não tem tempo para nada. Você tem noção que o que nós estamos fazendo aqui é missão? Que nós estamos desafiando pessoas semana e dia a dia, após dia, a compreenderem que o que Jesus fez naquela cruz foi para resgatá-las do inferno. O que eu estou querendo dizer, gente, que isso fosse um profundo senso no meu coração e no teu, nós teríamos total responsabilidade de acreditar que aqueles que estão ao nosso lado, no nosso emprego, os nossos parentes, eles estão correndo risco de vida. E desculpe, gente, eu não preciso ter meias palavras para dizer o seguinte: aqueles que morrem sem Cristo vão parar no inferno. Adivinha para quem que Deus deu a responsabilidade de dizer isso a elas? Algumas semanas atrás eu deparei com uma história que eu achei muito bonita. Aquele caso na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Um monte de vida foi salva porque uma moça pegou uma moto e saiu pela rua gritando: a barreira rompeu. Sabe o que Deus faz com o Evangelho? Dá a moto na nossa mão e diz: viu?
Anuncie para o pessoal que a barreira rompeu. Ele faz isso com Jonas. Jonas, dá para anunciar para o pessoal que a barreira rompeu e que eles estão correndo risco? Gente, quando eu falo de profundo senso de pecado e graça, tem dois personagens que me vêm à mente. O primeiro, Zaqueu. O segundo, a mulher samaritana. Eu não quero comentar deles aqui, talvez a mulher samaritana. Reparem uma coisa, a mulher samaritana é alguém que é impactado, é alguém que tem um senso profundo do pecado e da graça de Deus. É interessante, quando ela é impactada pelo poder do Evangelho diante de Jesus, ela sai gritando: gente, eu achei aquele em quem nós estávamos procurando, eu achei o único sentido da vida. A mulher samaritana é alguém que faz missão sem ter preparo na palavra. A mulher samaritana, qual faculdade teológica você estudou? Mulher samaritana, qual foi os livros que você leu? Nenhum. Simplesmente o meu coração arde. E o que acontece? Agora eu posso dizer a todos na minha cidade, sem qualquer vergonha ou restrição: eu achei aquele a quem a Escritura dizia. Gente, isso é maravilhoso. Quantas vezes o meu coração estava pegando fogo pelo Evangelho, uma experiência própria, e eu sentei no fundo de um ônibus, e eu lembro que meu coração ficou pegando fogo de falar de Jesus para as pessoas. Eu falava: rapaz, eu preciso falar, eu não estou me contendo. E sabe o que acontecia? Eu dava um jeitinho e tocava no assunto, e falava do meu jeito, não tinha muito menos conhecimento do que eu tenho hoje, do poder da cruz, do Evangelho. E sabe o que é interessante? Um mês depois, estava meio fracão espiritualmente, subi no ônibus, sentei no mesmo lugar, ficava assim: puxa vida, será que um dia eu fui falar de Jesus aí nesse lugar, hein? Que papelão que eu passei, cara, que vergonha, hein? E se o cara olha para mim e fala: viu, você é quadrado, cara, você é louco de falar um negócio desse para mim, cara? Gente, só tem uma coisa que pode mover o nosso coração em direção de outras pessoas: um profundo senso de pecado e graça. Entender onde nós estamos espiritualmente, aonde as pessoas se encontram sem Deus, e crer no poder transformador do Evangelho. Jonas tinha essas três coisas: tinha dom, tinha chamado e tinha preparo na palavra. Mas Jonas não tinha um senso profundo de pecado e graça. Jonas não tinha entendido ainda o que o Evangelho tinha feito na vida dele e podia fazer na vida dos outros. Lembrando que Jonas representa Israel, a igreja, eu e você. Mas olha só, gente, entrando aqui nos textos que nós lemos então, a oração de Jonas. É estranho, é altamente estranho. Mais uma vez eu vou falar que esse livro de Jonas é estranho. Em todo o livro de Jonas, dentro do ventre do peixe, é o melhor lugar, o mais próximo de onde Jonas deveria estar. Interessante. Quando ele está na terra, quando ele está no navio, ele não está bem. O melhor lugar que Jonas se encontra em toda a história do livro é dentro do peixe. Sabe por quê? Porque é ali que Jonas tem comunhão com Deus. É ali que Jonas ora diante de Deus. E por favor, não me leve a mal. Sabe o que falta para muita gente aqui no nosso meio e na igreja? Luta. Isso não é forte? Quem aqui é capaz de dizer assim: Anderson, quando eu estava com uma enfermidade tal, quando eu estava com um problema no meu casamento, eu quase o perdi, quando eu estava desempregado, como Deus me aproximou dele? Eu lembro que eu li livros, eu lembro que eu me consagrei minha vida a Ele, eu lembro que como eu clamei diante desse Deus. E gente, eu passo um momento assim na minha vida. Eu me considero, no meu momento atual, de alguém que está dentro do grande peixe. E sabe o que você faz diante disso? Você só adora. Você só agradece. Você fala: Deus, obrigado porque o Senhor tem transformado meu caráter. Obrigado porque hoje eu estou mais próximo da sua cruz.
porque hoje a minha família, a minha filha, está mais próxima da sua cruz do que o Senhor possa imaginar. E Deus, posso ser ousado? Se for do seu agrado, aumente isso em dobro. Pode aumentar. Porque eu sei que o Senhor não dá prova para a gente além das nossas forças. O Senhor sabe o limite desse negócio. E se é para transformar o meu caráter e para me aproximar do Senhor cada vez mais, que o Senhor o faça. O Senhor é Deus. Sabe o que falta para muita gente? Marquem isso, eu quero frisar de novo, é luta. O dia em que Deus colocar você diante de algumas provações, em que você olha e fala assim, eu não tenho o que fazer. Eu estava conversando com o Tião, de um médico que eu conheço em Campinas, trabalha em Campinas, e esse médico disse que ele tem 2 doutorados, ele é oncologista, ele tem 2 doutorados na matéria câncer nos Estados Unidos. Ele falou para a gente, olha, a minha esposa está com câncer. Eu olhei para todos aqueles meus diplomas na parede e considerei lixo. 10 anos fazendo doutorado nos Estados Unidos. Sabe qual é o meu único recurso? Orar. Não tem outro. É clamar o Deus do céu para ver o que Deus faz diante dessa situação. Porque todos os meus diplomas e todos os meus ensinos diante de um câncer, não resolve nada. E gente, mas olha que interessante, agora Jonas ora, agora Jonas busca um fortalecimento diante desse Deus, mas Jonas não ora. Quando recebe o chamado de Deus, quando Deus chama ele para pregar em Nínive, você pensa que Jonas ora pedindo confirmação, fortalecimento? Jonas não ora, ele foge da presença de Deus. Jonas não ora quando ele está no meio de uma tempestade. É interessante que o Val falou isso, eu não vou repetir, mas Paulo fala no livro de 1 Coríntios de uma consciência cauterizada. Especificamente 1 Coríntios 4,4, Paulo fala o seguinte, que ele não se considera justificado, embora a sua consciência não acuse. Sabe quando você encontra alguém na rua e fala assim, como é que está a vida, amigo? Ah, tá tudo bem, tá jóia. Gente, e não é mentira, tem gente que está com a vida tranquilinha, não está passando necessidade, mas não está passando em luto. Mas isso não significa que aos olhos espirituais de Deus está tudo bem. Talvez Deus tenha feito alguns chamados e algumas cobranças no seu e no meu coração, mas a minha consciência, que não deixa eu sintonizar, não consegue captar isso. E eu estava pensando comigo esses dias, será que é possível alguém dormir no meio de uma tempestade? Parece que uma chuvinha dessa aqui já tira um pouco o sono da gente, apesar que para dormir é gostoso. Mas uma tempestade, e joga o navio para cá, e joga o navio para lá, o navio está a ponto de se romper. Será que é possível dormir diante de uma tempestade? E rapaz, sabe o que eu descobri? Teve mais alguém que dormiu numa tempestade. Jesus, cara. A Bíblia conta que o mar se lançava para lá, e o mar se lançava para cá, e Jesus dormindo. Interessante, eles acordam Jesus, diferente de Jonas. Jesus olha e clama ao Deus do céu. Interessante que em Jonas, quando a tempestade para, os marinheiros, com outras palavras, perguntam assim, nossa, que Deus poderoso, quem é esse? Jesus também. Quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos perguntam, quem é esse? Que até o mar obedece. Mas Jonas, ele não ora, gente. E olha só, Jonas também não ora a pedido do chefe do navio. Deus usa o chefe para pedir para Jonas orar, ele não ora. Quando lançam a sorte, Jonas não ora. Quando fala da sua história, Jonas vai contar quem ele é. Mesmo assim, Jonas não ora. Quando os marinheiros perguntam para Jonas, Jonas, o que fazer no meio da tempestade dessa? Olha a oportunidade para Jonas falar, vamos orar, e eu vou retornar para onde eu tenho que ir, e Deus vai dar um jeito disso. Nem assim Jonas ora. Jonas prefere pedir a morte. Me joguem no mar aí que o mar vai se acalmar. Gente, em nenhum momento Jonas ora, fala com Deus. Sabe por que Jonas não ora? Fácil. Porque quem não está bem com Deus, não consegue falar com Deus. Você consegue? Se você está em pecado com Deus, seja a área da sua vida, você não consegue falar com Deus, você não fala.
Se você está de costas para Deus, você não consegue falar com Deus. Por exemplo, você ora pelo seu casamento? Depende. Se você tem amante, você não ora pelo seu casamento. Como Deus pode abençoar o casamento de alguém que tem amante? Você ora pelos negócios que você faz? Depende. Se você sonega imposto, você não ora a Deus, pedindo para Deus abençoar. Se o seu negócio é ilícito, você não ora a Deus. Você ora a Deus pelos amigos que você anda? Depende. Se os amigos que eu ando muito mais me afastam de Deus, eu não oro. Esse é o retrato de Jonas. Por que Jonas não ora fora do ventre do peixe? Porque Jonas está de costas para Deus. Jonas não está na vontade de Deus. É por isso que Jonas não ora. Ok, gente? E olha só, o conteúdo da oração de Jonas. Eu quero dividir em 3 partes. Verso 2 ao 6. Jonas apresenta ações de graça. É interessante que Jonas não pede para Deus livrar ele do grande peixe. Jonas agradece. Jonas fala: olha, estou dentro do peixe. Quem sabe eu morro aqui dentro, em outras palavras. Mas eu quero agradecer porque eu tenho a chance de me reconectar com o Senhor de novo. Estou debaixo da sua vontade. Versículo 7 a 8. Contrição, um arrependimento profundo por ter causado mal a Deus. E a última, dedicação. Ele faz uma dedicação a Deus. E olha só, gente, tudo isso pode ser resumido no versículo de Jonas 2 a 9, que é a oração. Olha só: mas eu, com um cântico, de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti, contrição, porque eu prometi, cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. 3 pontos dentro de ação de graça. Clamor. Jonas clama. Eu estava conversando com o Tiãozinho, como nós temos orado pouco, gente. Você tem noção que Deus é capaz, Deus está acessível a ouvir o seu clamor das suas dificuldades? Por que a gente não clama? Por que a gente tenta resolver com as nossas próprias forças? Gente, eu quero fazer um desafio essa semana para você. Eu não sei que dificuldade você está vivendo, qual fase da sua vida em que você está vivendo. Eu queria desafiá-lo a orar mais a Deus essa semana. Clame a Ele. Mas, gente, Jonas também cita nessa parte do texto o Santo Templo. É interessante. O Santo Templo era um lugar onde eles buscavam comunhão com Deus, onde eles pediam arrependimento do pecado. E você reparou uma coisa? Que Jonas não busca mais o Santo Templo. É claro que ele ficou no Reino do Sul. Jonas não busca mais. Mas sabe o que é interessante? Jonas faz isso no ventre do peixe. O ventre do peixe se transforma num santo templo para Jonas. O santo templo de Jonas agora é o ventre do peixe. E, gente, a última parte ali, Jonas também fala do poder do pecado. Para que Deus criou o homem? Para glorificá-lo para sempre. A única coisa que pode tirar esse sentido da sua vida é o pecado. É a única coisa. A falta de fome, o desemprego, qualquer outra coisa não tira de você o verdadeiro sentido por que você foi criado, glorificar Deus para sempre. Mas o pecado tira. Só tem uma coisa nessa terra que pode tirar você da comunhão de Deus, nem o desemprego, nem nada. Pecado. O pecado pode afastar você da presença de Deus, ok? E contrição, gente, uma pergunta rapidinho: Jonas se arrependeu? Vocês que leram o texto, Jonas se arrependeu ou não? Porque tem gente que fala: Jonas não se arrependeu. No capítulo 4, ele vai pisar na bola de novo. Gente, eu acredito que Jonas se arrependeu. Pelo menos aqui ele se arrependeu. Cair de novo é outra conversa. Jesus fala em arrependimento 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo isso? Que o irmão vai cair, vai pedir perdão de coração, você vai perdoar, e de novo, e de novo, e de novo. Para mim, Jonas se arrependeu. Qual é o conteúdo da oração de Jonas? Ele cita partes do livro de Salmos. Sabe o que é bonito? Jonas é um cara que está dentro do peixe, e Jonas, sabe o que ele está fazendo? Ele está trazendo à mente dele, eu tenho aprendido isso essa semana,
tem aprendido semana passada, Jonas está trazendo na mente dele aquilo que lhe pode dar esperança. Isso é tremendo. Jonas está dentro do peixe e está trazendo à mente aquilo que pode dar esperança. Jonas fala assim, sabe, um dia eu aprendi que o Deus eterno é poderoso e é capaz de me livrar de qualquer coisa. Eu vou trazer isso à minha mente, cara. Eu não vou ficar alimentando a minha mente com coisa ruim. Jonas alimenta a sua mente com aquilo que pode lhe dar esperança. A parte de idolatria, gente, por que Jonas cita idolatria? Porque Jonas tinha ídolos no seu coração. Quem que era? O seu patriotismo. Jonas não queria nem saber de pregar para outra nação. O importante para ele era o seu povo. Mas Jonas tinha um outro ídolo, que era a sua reputação. Jonas falasse, olha, Deus me livre se alguém me vê conversando com Ninivita. Deus me livre se alguém me vê conversando com gente que é minha inimiga. Até parece que eu vou passar vergonha de falar de Jesus para alguém aí fora. Como? O que o cara vai pensar de mim? Jonas tinha o patriotismo e Jonas também tinha o seu comodismo e a sua reputação como ídolo. E gente, a última parte ali, eu acho bonito que Jonas fala, está aqui o nosso versículo, sobre sacrifícios e votos. Mais um exemplo que ele se arrependeu. No Antigo Testamento, um culto perfeito para Deus tinha sacrifícios e votos. E gente, o texto não fala claramente, mas nós sabemos qual é o voto que Deus faz. Aliás, que Jonas faz com Deus. Sabe o que Jonas está dizendo em outras palavras? Se o Senhor me tirar daqui, eu vou falar em prol de mim. Eu vou fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor me tirar da situação que eu estou, eu vou falar em prol de mim. E gente, o verso termina dizendo que Jonas se reconecta com Deus e agora ele tem o sentido da vida. Gente, não existe vida fora de Jesus. Mais vale estar na presença de Deus do que dentro de uma Ferrari, cara. Na presença de Deus do que com o bolso cheio de dinheiro. É um vazio miserável, cara. Você senta no sofá da sua casa, você sente aquele vazio. As contas estão pagas? Interessante isso. Eu estou com saúde, mas existe um vazio, parece que a vida está sem sentido. Esse vazio só a pessoa do Senhor Jesus é que pode preencher. E Jonas reconhece isso. E ele conclui dizendo que a salvação vem do Senhor. Deus é o autor e o sustentador da salvação. E eu quero encerrar, gente, com esse slide. Será que é possível ficar 3 dias e 3 noites dentro de um peixe e sair com vida? A ciência diz que sim e a ciência diz que não. Tem um vídeo no YouTube dizendo de um homem que ficou 18 horas dentro de um peixe, ok? Mas dados históricos, olha que interessante, diz que os ninivitas acreditavam num Deus chamado Dagon. É interessante. Sabe quem era Dagon? Um Deus peixe. A soberania de Deus? Quem que engole Jonas? Um peixe. E a história diz que os ninivitas adoravam um Deus chamado Dagon, que era um Deus peixe. Então o peixe engole Jonas e vomita Jonas na praia. Os ninivitas vêm e diz: o Deus Dagon trouxe um homem e esse homem tem uma notícia para nós. Entende agora por que Jonas conseguiu pregar para 120 mil ninivitas? Como foi fácil, alto-falante? Se o Deus Dagon trouxe um homem, então esse homem tem uma mensagem para nós. E é dessa forma que Jonas anuncia todo o Evangelho. E, gente, eu não quero que vocês fiquem aqui no dado científico. Pode ser que seja possível, mas eu quero que vocês encarem o livro de Jonas como um milagre, não como uma história estranha. O livro de Jonas é um milagre do início ao fim. Inclusive a palavra milagre significa, aponta para um sinal, que é o sinal de Jonas. Olha só, por que é um milagre? Porque ele transforma o coração de um profeta endurecido. E gente, ele fez isso com nós também.
E vocês sabem disso, ok? Ele transforma a pior cidade da época, inclusive o livro de Jonas. O maior milagre no livro de Jonas não é o peixe, é a conversão de 120 mil homens altamente maus, ok? E outro, Deus salva Jonas por diversas vezes. Eu queria cantar um louvor com vocês aqui agora e depois fazer a conclusão dessa mensagem. Gente, eu quero encerrar com essa reflexão e com essa aplicação com 3. Agradeça a Deus pelas tribulações que moldam o nosso caráter. Agradeça a Ele. Ponto 2. Clame, busque, descanse nele. E a terceira e última para nós orarmos. Olhe para a cruz de Cristo. Lembre-se do sinal de Jonas. Jesus disse assim, que da mesma forma que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, ele ficaria na terra por amor a mim e a você. Gente, existe alguém, assim como Jonas, que ficou no profundo do profundo por amor a mim e a você. E gente, eu não sei se você percebeu aqui nessas 3 semanas, mas Deus está buscando contato com Jonas o tempo inteiro pelo amor. Jonas, Deus não força um só minuto com Jonas, a ponto de desafiar Jonas a Deus, pedindo a morte. Deus não faz, porque Deus está atrás dele pelo amor. Você não está aqui hoje por acaso. Só você não percebeu o quanto Deus está atrás de você esse tempo. Os livramentos que Deus tem dado a você. Sabe por que Ele faz isso? Simplesmente por amor. Ele não precisava. Até quando você vai continuar resistindo o chamado desse Deus para você viver uma poesia com Ele? Em gratidão a isso, é a última frase dessa música. Para onde o Senhor chamar, eu irei. Vamos orar? Grandioso Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade. E obrigado a Deus, porque a história de Jonas é a história de Israel, é a história da tua igreja, é a minha história e a história das pessoas que aqui estão. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem tanta paciência com nós, ó Pai. E Senhor, queria pedir que essa semana que o Senhor moesse o interior de algumas pessoas aqui que o Senhor tem chamado, ó Pai. E ó Pai, se a tua cruz faz sentido para algumas pessoas aqui, mostra para elas, faz a convicção de pecado cair nelas, que a situação delas é pior do que elas possam imaginar. Mas mostra a elas, ó Pai, que Jesus é muito maior, ó Pai, do que suas aflições, ó Pai. E que há um lugar, ó Deus, de refrigério a essas pessoas, que é a sua cruz, ó Deus. Que elas possam correr para a sua cruz e descansar nela, ó Deus. Como disse Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pai, nos dá uma boa semana de reflexão, nos dá uma boa semana de sensibilidade para ouvir o seu chamado e ir de encontro com o outro, Pai. E ó Deus, obrigado porque o Senhor tem moído o nosso interior, Deus. O Senhor tem quebrantado o nosso interior, Deus, e com isso é tão bom, ó Pai, para trabalhar o nosso caráter. Pai, leva as pessoas que elas possam pensar na sua cruz, Deus, e viver o Evangelho, viver o verdadeiro sentido de vida contigo. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, está encerrado. Eu desejo a todos uma ótima semana, em nome de Jesus.